continue enviando as suas mensagens, hein? Continue enviando as suas mensagens, dá tempo ainda, 7h57. Converso agora com a delegada Andréa Magalhães. Tudo bom, delegado? Seja bem-vinda aqui ao nosso Bom Dia Meio Norte. Vamos falar desse caos que se encontra a central e o nosso sistema penitenciário, de certa forma, porque não tem mais vagas, né? Como é que a senhora tem analisado, como é que os companheiros delegados têm analisado essa situação e qual a maior dificuldade encontrada hoje, delegado? Elton, já é um problema tão quanto mais que já se torna antipático. A gente está aqui quase todo dia falando a mesma coisa. E é uma inércia tamanha que eu não vejo nenhuma ação realmente eficaz para resolver. Eu noto uma certa assim, resistência numa solução de um problema que, apesar de a gente ter consciência, não é simples, mas também não nos diz respeito. Enquanto ficamos levando essa incumbência que não é nossa, de fazer custódia ilegal e irregular de presos, temos problemas internos por conta disso, inclusive o ex-coordenador da Central, o delegado Josimar, em virtude justamente de imagens feitas essa que você está mostrando agora, que eu não sei como você conseguiu, porque o delegado-geral ele não quer que essas imagens sejam noticiadas na mídia. Inclusive, o delegado está respondendo processo administrativo somente por esse fato. Então, eu gostaria de saber por que todas as outras imagens não estão sendo questionadas. E eu gostaria de saber a quem interessa não noticiar essas imagens. Porque eu tenho certeza que para a população, para a segurança pública, para os delegados de polícia, que são operadores da lei do direito, a gente tem a obrigação de mostrar isso aí. E ele, como gestor, ele deveria resolver isso junto ao sistema prisional. Como eu bem falei no começo, esse não é problema nosso. Isso é problema de gestão. Gestão se entender e resolver. Isso não é de hoje que a gente vem noticiando. E o porquê que não se entende? Eu gostaria de saber. Agora eu também gostaria de saber por que um delegado que noticiou isso aí está sendo injustamente processado. Ele está sendo processado no processo administrativo na corregedoria. Entendeu? E isso eu estou falando, eu quero que a população saiba, porque a gente tem problema com gestão. Por quê? Porque a gente, no final das contas, a gente denuncia uma violação grave dos direitos humanos e ainda sofre perseguição dentro da polícia. E não é de hoje. Eu estou afirmando. Eu não estou lhe dizendo, eu estou afirmando. O processo está lá. Eu posso até lhe mostrar uma portaria designando uma junta para o delegado responder por isso. Agora, como eu estou falando, eu queria saber a quem interessa isso aqui. Quando eu fui noticiada dessa rebelião, cheguei lá, como eu já lhe disse outra vez, a sucursal do inferno estava instalada fazia tempo, certo? Pedra, pau, grade para tudo quanto é largo. Essa imagem foi feita quando iniciou a rebelião. Pode liberar o áudio para a delegada? Pois de acordo com o delegado-geral, até tu poderia responder processo. Porque na portaria dele, que a portaria ele fez de acordo com o critério dele. Pois é, não, você pode ser processado, viu, delegado-geral? O senhor pode pegar aqui a matéria, aqui, como o senhor deveria processar o corregedor do Tribunal de Justiça, como deveria processar também a OAB que foi lá e deveria me processar. Porque não é de hoje que a gente tem que denunciar esse abuso, porque isso aqui é um abuso. Quer dizer que a gente tem que conviver com esse abuso ainda calado, com a lei da mordaça. Não é assim que funciona, não. Existe liberdade de imprensa, existe direito para os delegados, e existe para todos os delegados, inclusive para o delegado-geral. Porque isso aqui eu considero um assinte. A gente tem que conviver com esse absurdo e ainda tem que conviver calado. Isso aqui não existe, não. Eu sou uma delegada de polícia, Elton. Eu aplico a lei, eu sou uma operadora da lei. Eu não posso aceitar que a lei seja voltada contra mim de maneira errada, não. Eu não posso aceitar isso. E principalmente com um colega meu delegado, porque está sendo injustiçado. Mas não tem nada não, a gente já recorreu às vias judiciais. Voltando à situação disso aí, olha, para você ter noção do absurdo, eles conseguiram arrancar as grades das celas. E ficaram aí nos corredores, literalmente soltos. 5 conseguiram prender fogo para o teto. Certo? Só que o grande contingente que a Delegacia Geral é uma estratégia de segurança que eu gostaria de saber, porque vamos falar de segurança já no plano de segurança. Eu quero falar sobre segurança. Eu quero saber cadê planejamento estratégico, porque o povo na rua não aguenta mais essa violência. Eu quero saber por que no anuário do ano passado, o índice aqui do Piauí foi a maior variação do país. Eu gostaria de uma explicação a maior variação. Mas as estatísticas aqui não dizem... Pois as estatísticas aqui foram até sonegadas à minha pessoa, porque eu estou fazendo um esboço do plano de segurança e simplesmente foram negadas à minha pessoa. Eu já imaginei o motivo, foi procurar um anuário que anualmente todos os crimes são noticiados, aliás, são informados para o Banco de Dados Nacional. E não adianta tentar macular, não. Aliás, tentar maquiar, não.
porque a verdade ela aparece. Simplesmente, a maior variação do país foi do estado do Piauí, em crimes de violências letais. Quais são esses crimes? Latrocínio, homicídio e lesão corporal seguida de morte. O maior foi do Piauí? O maior foi do Piauí. Teve aumento até de 300% no latrocínio. Aí, exatamente, isto está no anuário. Eu tenho um documento que prova isso. E lhe digo mais, eu não preciso falar número não, Ianus. O cidadão abre a porta de casa e vê a violência no meio da rua. Você acabou de noticiar a morte do menino de 16 anos e todo dia você noticia aqui. Você está vendo redução de criminalidade? É difícil. Você está vendo? A população não está vendo. Eu, como operadora do direito, muito assalto, não estou vendo. Muito assalto, muito homicídio, muito latrocínio. E ainda temos essa política de que está tudo controlado, que está tudo bem. O Piauí não está tranquilo, não, vejo nada bem. Eu vi um Piauí quando eu cheguei, eu vejo um Piauí hoje quando eu estou. Eu estou há 11 anos aqui no Piauí. Não é o Piauí que eu conheci. Não é. Falta totalmente políticas de segurança pública. Eu lhe digo isso como até especialista que sou. Certo? Especialista que sou. A gente aqui não está falando tem... um delegado que conhece de causa. Aqui não tem um plano de segurança. Nós não temos planejamento estratégico. Não temos planejamento de metas. E por quê? Porque eu gostaria de saber. A gente está fazendo, em parceria com a OAB e algumas entidades, um esboço de... E um plano de segurança? Isso. Eu já estou com 20 páginas e ainda não concluí. Estou tentando pegar o que tem de melhor no país inteiro para colocar aqui no Piauí. Que não é essa soma de esforços para melhorar? E sabe por que eu estou tentando isso? Porque eu ainda acredito que o Piauí ainda tem jeito. Certo. Porque eu acredito que se realmente for tratado com prioridade e seriedade, a gente ainda pode caminhar. Agora, nessa política de que está tudo muito bem, de que as estatísticas estão controladas, não estão controladas. Não? Não estão controladas. Se eu passo de 5 latrocínios para 21 anos, eu tive um aumento de 5 vezes. E como é que eu justifico isso? Eu tinha que reduzir, eu aumentei 5 vezes mais. E essa história de bandido matando bandido? Olha, a questão não é bandido matando bandido, não é cidadão matando bandido. Não tem morte, não tem que ter morte nenhuma. Para isso, a polícia tem que trabalhar, para evitar, para combater isso aí. Então, a gente tem que trabalhar uma política de, primeiro, contenção, que para mim ela já está uma violência sem limite. Para a proporção do Piauí... Contenção porque não... polícia na rua. A contenção não é só isso. São várias políticas públicas voltadas para esse fim. Então a gente vai demorar essa contenção, viu, delegado? Não tem que demorar não, pois a obrigação minha, a obrigação sua é chegar aqui e dizer todo dia a situação que está, do jeito que ela é. Na verdade, e também cobrar dos gestores, porque eu estou batendo na gestão, porque do ponto de vista, inclusive de classe, estamos muito a desejar. E o resultado disso tudo aí, está aí nas estatísticas, está aí no povo na rua, dizendo que não aguenta mais ser assaltado. Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Poderia haver um entendimento mais rápido entre Delegacia Geral, Secretaria de Segurança e Secretaria de Justiça? Falta boa vontade? Falta boa vontade, não é de hoje, fica aquela política. Não, a gente vai dando jeito, não tem que dar jeito, tem que dar solução. Eu não aguento esse negócio mais de dar jeito, tem que dar solução. Certo? Então vamos traçar um planejamento estratégico. Em tantos e tantos dias vai tanto, até a gente sanar, acabar. E nunca mais deixar chegar do jeito que chegou. Porque é aquela história que vai deixando, como eu tô falando. É igual a estatística da criminalidade. Você vai deixando, tá tudo bem, e quando você vai ver, como é que você vai conter? Então, assim, voltando ao plano, que eu tenho me debruçado muito sobre isso, são várias políticas dentro desse plano, né? Então vai ter que ter uma vontade política para fazer acontecer. Vamos precisar de reforço e iluminação pública. Eu tentei fazer um plano não voltado para a Polícia Civil, mas voltado para a segurança pública. Por quê? Porque realmente muito nos interessa essa contenção para depois a consequente diminuição e depois só a manutenção dessa ordem pública que está faltando. Certo? Que a população ela está cobrando com toda razão. E aguenta então, mais. A situação nossa, assim, estrutural, é péssima. O nosso efetivo da Polícia Civil aqui é um dos menores do país. É até vergonhoso, está entre os 5 menores do país. Um estado tão grande, certo? Então, assim, como é que eu vou conseguir conter a violência? Que ela está só crescendo. Delegado, essa aí não era a polícia que eu conhecia, não. Não é a polícia que você conhecia, não como é que se diz, o estado que você conhecia. E se alguma coisa não for feita, não vai ser o estado que você vai querer no ano que vem. Verdade. E do outro, e no outro. Então, cada vez para piorar, né? Cabe a gente sentar e colocar o seguinte, e assumir, e eu divido a culpa. A culpa é nossa. A culpa é nossa até por omissão. Quando a gente não chega aqui na televisão para falar a verdade. Então a culpa é nossa. Admito que a culpa é nossa. Então na hora de pegar a responsabilidade para si. Para todo mundo. Certo? Para todo mundo e cobrar do governo. Foi muito boa essa E cobrar do governo. E cobrar do governo. Porque eu também, para fazer o meu serviço, eu preciso de estrutura. Eu não posso conceber que eu tenho uma delegacia no interior que só tem um delegado como um único policial civil. Eu não posso conceber que o delegado não tem um escrivão para poder digitar um termo.
Eu não posso conceber isso. Eu não posso conceber isso com o meu efetivo todo já defasado, todo já cansado, sem renovação. Vamos fazer concurso programático. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa de 5 em 5 anos, para tu ter noção da situação do efetivo. Em 2009, pela nossa lei complementar, nós deveríamos ter 3.475 policiais. Isso em 2009. Então, em 2014, nós temos pouco mais de 1.360. Então, a gente estava trabalhando com um terço do que deveria ter há 5 anos. Uma coisa que difícil, né? Aí a criminalidade subiu. E aí o meu efetivo não acompanha, a minha estrutura não acompanha, eu preciso de investimento na segurança pública, eu preciso, e por isso que eu defendo a autonomia imediata, administrativa e financeira da Polícia Civil, inclusive com fundo próprio para isso, porque não adianta eu ter autonomia se eu não vou ter dinheiro para gerar isso aí. Então, está na hora de discutir segurança pública com verdade. Eu falo e eu afirmo. Dura, meu eu falo, eu afirmo. Dura. E eu tenho como provar. Tudo que a senhora falou vai de desencontro ao que o ex-secretário falava. Pois eu falo e eu tenho um ar para isso. Eu não preciso nem falar. Pergunte pro povo. Pergunte se o povo está satisfeito com a segurança pública sendo prestada. Então, assim, eu sou uma delegada, eu opero com a lei e com o direito, eu não tenho pretensão nenhuma de ordem política, minha pretensão é institucional, eu sou delegada com orgulho e eu vou tentar melhorar a polícia que eu trabalho. E doa quem doer. Você vai realmente, de alguma forma, deixar alguém satisfeito, eu acho que eu prefiro o povo do meu lado. Muito boa entrevista. Isso vai repercutir durante todo o dia de hoje. Delegada muito dura. E falando o que é a verdade, é o que o Piauí tá vendo. Vamos pro intervalo, eu volto já.